Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Farias, serei professor da disciplina de artes de vocês e acompanharei vocês com esta disciplina durante o ano de 2021. Esse é o nosso primeiro encontro direcionado da disciplina. Nós já tivemos o nosso primeiro contato na aula inaugural, quando tivemos aquele contato coletivo com todos os alunos do ensino médio. Mas aqui é o nosso primeiro contato direcionado da nossa disciplina. A nossa disciplina ela ocorrerá virtualmente às sextas-feiras e quando nós voltarmos presencialmente ou quinta ou sexta. Vai depender da formação do horário e aí vai ficar por conta da direção, tá bom? No nosso primeiro encontro eu escolhi um texto para a gente trazer uma reflexão de um jornal cristão chamado Árvore da Vida. Esse texto, esse jornal, ele parte da leitura da Bíblia para trazer reflexões para o nosso dia a dia. E a sessão que eu escolhi foi uma sessão chamada Javitim. E o título é, Guarde o Coração. Então, o texto ele fala a respeito de algumas escolhas, né? E uma escolha de um jovem lá da Bíblia que refletiu em sua vida. E as escolhas como todos os jovens fazem, né? E aí ele continua. Vou trazer apenas um parágrafo para a gente fazer a reflexão. A Bíblia conta a história de um jovem que precisou fazer uma escolha parecida em determinado ponto da vida. Esse jovem era Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Deus apareceu a ele em sonho, logo após a morte do pai, e disse a ele que poderia pedir o que quisesse. E veja só o que ele disse a Deus. Prestem atenção. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo, que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, prestem atenção, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu tão grande povo? Salomão poderia escolher fama, poder, riqueza, mas em vez disso pediu a Deus algo mais precioso, um coração compreensivo, inteligente, sábio. Deus gostou tanto disso que por fim deu a ele também riqueza e glória. Uau! Acertou na mosca. Foi esse mesmo Salomão que, já bem mais velho, disse: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, assim, jovem, eu não poderia começar esse ano letivo sem dizer para vocês que o que vai bem nortear, uma palavra que vai falar muito ao nosso dia a dia, nas nossas aulas, é a compreensão. Assim como Salomão pediu a Deus um coração compreensivo, eu também peço a vocês, utilizem da compreensão para com os seus professores. Prometo a vocês, e aqui a gente já faz um acordo, tá bom? Quando tiverem alguma dificuldade, falem ao professor. Professor, não estou entendendo. Professor, estou com dificuldade de entregar no prazo. Professor, posso fazer isso mais tarde? Professor, como é que eu faço para lhe entregar? Eu garanto a vocês que vocês vão ter um professor compreensivo. Mas eu também peço para vocês que vocês também sejam compreensivos para conosco. Assim como é difícil para vocês ficarem assistindo as aulas remotas, é muito difícil para os professores também estarem aqui. Eu sou bastante tímido. E eu já fiz umas 15 vezes esse vídeo de 3 minutos para poder fazer, que nunca dá certo. Então, assim, é muito difícil para nós também. Eu peço para vocês compreensão. Seria muito mais fácil e mais natural para todos nós estarmos em sala de aula. O que nós esperamos que brevemente aconteça. Mas até lá chegar, até esse momento chegar, eu peço a vocês que a palavra que nos norteie seja compreensão. Tá bom? Então, nesse sentido de compreensão, eu quero firmar com vocês alguns acordos, quero dizer para vocês como é que vai acontecer durante esse ano, tá bom? Vamos primeiro falar a respeito do ano 2020. Alguns de vocês podem estar falando, né, podem ouvir alguns comentários de sentido, mas professor fulano de tal não fez nenhuma atividade e passou de ano, tá aqui no primeiro ano comigo. E eu que fiz todas as atividades, estou aqui também junto com ele que não fez nada. E aí, esse ano vai ser do mesmo jeito que se for, nem faço nada. Calma. Não é que
todos passaram de ano. Sim, alguns passaram realmente de anos, não vão voltar para o nono ano. Mas outros apenas progrediram, porque a progressão devido à pandemia teve que ser natural. Só realmente quem não quisesse ou quem não fez absolutamente nada que ficaria no nono ano. Então isso quer dizer o quê? Que se você, durante o ano de 2021, não fizer as atividades concernentes a esse ano, e os alunos que progrediram, mas progrediram com alguma ressalva, não fizerem as atividades de 2020, vão poder ficar reprovados no nono ano. E em 2022, em vez de se matricular na segunda série, vão ter que se matricular no nono ano do ensino fundamental. Então vocês vão poder ficar duplamente reprovados no nono ano e na primeira série do ensino médio. Então eu peço, por gentileza, que não deixem de fazer as nossas atividades, vocês já estão sendo orientados desde agora, tá bom? Então as atividades vão ser muito importantes para esse ano, para que nós concluamos 2021, mas também para os alunos que ficaram com pendências, com ressalvas na progressão de 2020, também possam concluir 2020, tá bom? E não reprove ninguém. Esse ano nós vamos utilizar um critério bimestral. Nosso bimestre é formado por 10 semanas. 10 semanas. As 10 semanas elas vão ser divididas em duas partes. As primeiras 5 semanas eu vou dar de 0 a 5 para os alunos que já fizeram as atividades dessa semana, de 0 a 5, tá bom? Tipo assim, por semana, um pontinho para quem fizer as atividades. Da segunda, né, das outras 5 semanas para completar o bimestre, da mesma forma. No final das 5 primeiras semanas eu vou dizer, olha, Alice, João, Fernando, Rafael, a nota de cada um tá aqui. E aí, nas outras próximas 5 semanas, para juntar e formar a média 10. Então, a avaliação de vocês vai ser por bimestre. Isso quer dizer que os professores vão lançar as notas de vocês por bimestre. Isso quer dizer o quê, professor? Que quem não fizer as atividades ao longo da semana não vai ter essa possibilidade de fazer lá no final todas as atividades, não. Então prestem muita atenção quanto a isso, tá bom? Outra coisa é que nós vamos nos orientar pelo livro didático. O livro didático esse ano ele vai ser consumível, porque vocês não vão precisar devolver para nós, né, os alunos do ensino médio, porque o ano que vem vai ter novo livro didático. Então vocês vão poder riscar o próprio livro, não vai ter problema. Vão poder anotar no livro, vai ficar para vocês, vocês não vão precisar devolver. Porque na segunda série vocês vão receber um livro novo, que já vai ser uma outra escolha que nós vamos fazer esse ano, tá bom? Então, esse ano nós vamos utilizar o livro didático. Toda semana nós vamos fazer atividades orientadas para o livro didático. Isso quer dizer o quê? Que quem não pegou o livro didático, corre na escola, pelo amor de Deus, para pegar esse livro, porque senão você vai ficar desnorteado quanto às orientações semanais, tá bom? Então, o livro didático vai ser a nossa chave. E o professor vai fazer o quê? Para lhe orientar quanto à questão da utilização do livro didático. Ele pode fazer vídeos curtos como esse que eu estou fazendo para vocês, dizendo como é que vão ser as nossas aulas. Ele pode escrever, né, fazer um roteirinho de aula por escrito mesmo, explicando o que é que vocês devem fazer. Então, assim, bem simples, não vai ser nada complicado, tá bom? Agora, digamos que eu hoje passei uma atividade. Daqui a 15 dias, vocês já vão ter entregue essa atividade, mas vocês não vão ficar sem resposta. Ah, eu entreguei, mas será que eu acertei? Será que eu errei? E o aprendizado, né? E a aprendizagem, como é que fica? Então, daqui a 15 dias, vocês vão ter o retorno dessa atividade e a correção dela, que pode ser em uma videochamada no Google Meet, que pode ser por meio de um vídeo de correção no YouTube, que pode ser por um vídeo colocado no Google Drive, vai depender do tipo de atividade qual seja, tá bom? Então, assim, não deixem de fazer. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma orientação para vocês. Beleza, é isso aí. E aí eu já vou explicar para vocês o que é que nós vamos fazer essa semana, tá bom? Essa semana eu quero que vocês façam um vídeo curto, de no máximo 1 minuto, falando um pouco a respeito das artes que vocês gostam. Eu vou começar comigo, tá? Vocês podem se apresentar
e vocês podem, né, utilizar essa parte do vídeo como modelo, tá bom? Então vamos lá. Eu sou Rodrigo Farias, sou professor de língua portuguesa. Língua portuguesa é porque é a minha disciplina, né? Estou complementando com as disciplinas de arte. Sou professor de artes, né? Moro em Jacaraú. Curto algumas artes, né? Algumas coisas da arte. Gosto muito de cinema. Meu primeiro filme que eu assisti no cinema foi Cidade de Deus, então assim, muito antigo. É uma das artes que eu mais gosto, uma das artes contemporâneas, né? Que nós temos, que é o cinema. Gosto muito, eu e toda a minha família. Mas também gosto bastante de teatro, gosto muito de música e principalmente com essas possibilidades dessas plataformas de stream como o Spotify, né? Desculpem a pronúncia que não é tão boa, mas, né? E eu gosto muito também, gosto muito de leitura. O primeiro livro que eu li de verdade, que marcou a minha história de leitor, foi Yaya Garcia, de Machado de Assis, que é um livro maravilhoso. E eu queria entender como era esse universo machadiano, e eu comecei por um livro ótimo, maravilhoso. Gosto de ler, apesar de não ter tido muito tempo, não estar tendo muito tempo para ler, mas gosto muito da leitura também. Gosto de filmes, gosto de séries. Eu estou assistindo agora uma série na Netflix chamada Colônia, é o título em português, mas aí o título lá na Netflix é em inglês, que eu não vou me arriscar a pronunciar aqui em inglês para não passar vergonha, né? Mas então é isso, essas são as principais artes que eu curto, que eu gosto. E agora eu quero saber de vocês quais são as artes que vocês mais têm contato do dia a dia. E é isso que eu quero que vocês façam. Um vídeo curto, não gastei eu acho que nem um minuto aqui para dizer do que eu gosto, das artes que eu curto, né? Quem gosta de pintura fala que gosta de pintura, diz quais são os pintores, fotografia. Há uma grande diversidade no conceito de artes que nós temos atualmente, né? Antigamente não, o conceito de artes era um conceito bem restrito, mas hoje nós temos um conceito de arte que abrange muitas, há um universo multimídia enorme para que a gente possa explorar como universo artístico. E aí eu quero saber de você. Essa é a nossa primeira atividade. Eu quero saber de você. Se apresente, diga à turma e faça esse vídeo e mande para mim. Ou você coloca lá no grupo, não tem problema nenhum, mas os mais tímidos podem mandar no meu privado, também não tem problema nenhum. Eu prometo que eu não vou publicar nas minhas redes sociais, tá bom? E aí, essa é a nossa primeira atividade, tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido. Quem não entendeu, que tiver alguma dúvida, me chama no privado, que aí, à medida que a gente for interagindo, vocês vão percebendo que a disciplina é bem fluida, né? Nós vamos tratá-la com bastante fluidez e vocês vão aprender bastante, tá bom? Um abraço a vocês, que Deus abençoe e fiquem todos com Deus, tá certo?